Vamos lá. Bom dia para os que entraram depois. Nós vamos continuar com colocação pronominal. E vamos ver os casos específicos hoje. Próclise, mesóclise e ênclise. Mas antes, eu quero retomar um pouquinho o que a gente falou ontem. Um minuto. Preciso acertar uma coisa. Vamos então. E aí, eu falei ontem sobre os pronomes oblíquos. Porque a gente está trabalhando com colocação pronominal e a gente precisa entender que colocação pronominal, como o nome diz, eu vivo repetindo isso para vocês. Usem a nomenclatura da gramática a favor de vocês. Colocação pronominal, colocar o pronome. Aí, o que precisa... Só um momento, gente. Sim, Bernardo. Bernardo, não Bernardo da segunda série. 11 horas nossa aula, tá? 11 horas você volta. Tá bom, meu bem? Te espero às 11. Outro Bernardo. Então, eu projetei aqui e acho interessante que vocês copiarem aí, nem que seja na apostila mesmo, do lado do conteúdo, para vocês consultarem na hora que estiverem fazendo atividade. Pode anotar no caderno, o pessoal aí que gosta do resumo, tudo organizadinho no caderno, que tá tudo bonitinho, é legal. Mas, de qualquer forma, no cantinho da apostila ajuda também para você, na hora de um exercício, ou no post-it, aquilo que você tiver facilidade para consultar, gente, aquilo que for fácil para você. Vejam só, olha aqui o que eu projetei. Coloquei só o quadro de pronome pessoal. Ontem eu falei, pronome é uma classe gramatical que se relaciona com o substantivo. Ou para substituir o substantivo numa frase, né? Meu livro, ele. Ou para acompanhar um substantivo, como os pronomes possessivos, né? Meu, o pronome demonstrativo, este livro, enfim. São 6 tipos de pronomes. No caso aqui da colocação pronominal, se trabalham com os pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Pronomes que se referem às pessoas do discurso. Eu fiz um geralzinho desse aqui para vocês quando a gente começou a falar sobre verbo. Porque o verbo, ele usa as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Aí veja aqui na projeção, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Tá certo? Não é que eu não tenho 6 pessoas no processo de comunicação. Eu tenho 3, no singular e no plural. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Pois bem, pronome pessoal, olha só. Pronome tem 6 divisões. Pessoal, possessivo, indefinido, demonstrativo. Pronome pessoal também tem divisão. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal de tratamento. Você, senhor, vossa senhoria, vossa santidade, que não entra aqui, nem colocamos no quadrinho, tá? Nem coloquei no quadrinho. Para o que interessa pra gente agora são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos nessa parte então. Coluninha aqui, acompanha aí na tela. Singular, primeira, segunda e terceira. Eu, tu, ele e ela. Plural, primeira e segunda, terceira, nós, vós, eles, elas. Pronomes oblíquos, ó. Nesta coluninha, pronomes pessoais retos. Nesta outra coluninha, pronomes pessoais oblíquos. Qual a diferença entre eles? Pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, funcionam como sujeito da oração. Praticam a ação. Praticam. É por isso que quando a gente conjuga verbo, a gente conjuga com eles. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Lembra, né? Conjugar o verbo estudar para mensagem subliminar? Lembra disso? Então, conjugo com ele. Eu não conjugo minha estuda, ti estuda. Não.
eu, tu, ele, nós, vós, eles, praticam a ação. Tá? Eu trouxe o material para você. Eu trouxe para você. Você trouxe o material para mim. Vou receber a ação, não estou fazendo nada. Estou recebendo. Sou objeto do verbo, eu complemento o sentido do verbo. Quem funciona como objeto? Pronomes oblíquos. Então, qual a diferença entre os dois? Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como objeto, completam o sentido do verbo. Até aí, tranquilo. Tá indo? Caminhando? Vamos deixar. Se tiver dúvida, chama aí, hein? Sinaliza aí. Vamos deixar os pronomes pessoais um pouco de lado, porque a gente não trabalha com eles na colocação pronominal. E vamos nos concentrar nos pronomes oblíquos. Oblíquos, presta atenção na escrita, né? Oblíquos, como tem gente que escreve por aí, às vezes não. Oblíquos, que são divididos em dois grupos. Alguém vai dividindo, né? Dois grupos. Pronomes oblíquos tônicos e pronomes oblíquos átonos. Desde quando estudaram acentuação gráfica, que vocês sabem que tônico é forte, que átono é fraco. Sílaba tônica é a sílaba forte, sílaba átona é a sílaba fraca. E desde então, vocês sabem o significado dessas palavras para compreenderem aqui e agora que pronomes oblíquos tônicos são fortes. Fortes em que sentido? Vão sair batendo nas pessoas? Não. Forte no sentido de funcionarem sozinhos. Não precisam se apoiar em ninguém. Eles funcionam sozinhos, né? Então, eu posso falar, por exemplo, o Guilherme, que tá rindo aí, o Guilherme riu de mim. Brincadeirinha, tá, Guilherme? Só para usar aqui. Riu de mim. Ele riu ao pessoal, riu de alguém. Eu posso falar. Agora eu não posso falar mim riu de Guilherme. Então, mim funciona sozinho. Por isso ele é tônico. Ele não precisa estar apoiado numa outra palavra. Lógico, ele não vai sair sozinho. Quem fez isso? Mim. Aí também não, né? Mas ele não precisa se apoiar numa palavra. Agora, reparem que na coluna do átono, eles são fraquinhos. Eles não vão bater em ninguém, né, Guilherme? Eles são fraquinhos. Eles precisam se apoiar numa palavra. Por exemplo, o me. Ele tem que estar junto do verbo. Traga-me. Faça-me. Agora você diz para-me. O livro é para-me. O livro é para mim. Funciona? O livro é para mim. Você pode trazer? Funciona. Tônico. O livro é para mim. Não funciona. Certo? Então, ele é átono. Nessa coluninha dos átonos aí, o me, que se refere ao eu, o te, que se refere ao tu, se, o, a e lhe, que se referem a ele, ela. Na coluninha de baixo, nos, sem acento, não é nós. Nós, pronome pessoal do caso reto, tem acento. Nos, pronome oblíquo, não tem acento. Vos, se, os, as, lhes. Estes aí, desta coluninha dos átonos, que nós vamos usar lá nas regras de colocação pronominal. Então, a gente vai pegar, por exemplo, um lhe, que não funciona sozinho. Vê se alguém consegue aí formar uma frase em que o lhe não tenha que se apoiar em nenhuma outra palavra. Force aí, tente. Eu consigo, por exemplo, com o comigo. Com quem está a apostila? Comigo. Né?
Ou contigo, se eu chamo a pessoa de tu. Posso. Agora, o a, o lhe, eu não consigo formar uma frase. Lógico, a não ser que eu fale o seguinte. Cite o pronome oblíquo átono, lhe. Não é nesse sentido que eu estou falando, por favor. Tá? Então, a gente não consegue. Resumo aqui dessa história. Estes pronomes aqui, que vocês podem até anotar aí no cantinho, pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lhe, nos, conosco, se, os, as, lhes. Estes pronomes oblíquos átonos, sempre que vocês forem usar, eles precisam se apoiar em um verbo. Quando eles se apoiam em um verbo, nós estamos trabalhando com a colocação pronominal, porque ele pode vir antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. E não somos nós que escolhemos. Há regras para isso. Há regras para a bagaça. Não somos nós que escolhemos. Essas regras estão dentro de colocação pronominal. E aí, a primeira que nós vamos ver é mesóclise. Mesóclise, página 50. Alguma coisa até agora? Acompanhando? Complexo? Facinho, né? Bobagem. Coisa boba. Vocês aprendem coisa muito pior por aí. Muito pior. Então. Importante é rir. Né, Fernanda? Importante é rir. Não importa de quê. Olha só. Temos 3 casos para a colocação pronominal. Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Associa pró com pré, de vem antes. Pró, pré, pré-ENEM, pré-vestibular, vem antes. Para lembrar que próclise é quando o pronome está antes do verbo. Tá? Mesóclise, mesóclise no meio. E ênclise quando o pronome vem depois. Certo? A apostila vai começar com mesóclise. Porque, assim, de todos é o que soa mais estranho aos nossos ouvidos. A gente não costuma usar com frequência. Então, às vezes, soa até estranho aos nossos ouvidos. Porém, é o mais simples. A regra é a regra mais simples. Então, acho que a apostila pensou assim, vamos passar logo por isso e resolver esse problema. E vamos começar, então, com o pronome no meio do verbo, mesóclise. Veja bem, a questão 5 vai trazer, de certa maneira, um exemplo para a gente. Não é nenhuma questão, é um exemplo. Apresentar-lhes-ia provas concretas da inculpabilidade do réu, se não tivessem sido confiscadas. Letra A. Vou ler a alternativa e explicar em cima dela o conceito para vocês. A presença do pronome intercalado no meio do verbo, né? É frequentemente observada nos textos orais e escritos a que você tem acesso no dia a dia? Não. No nosso dia a dia, a gente não vê isso com frequência. Alguém vê? Alguém lembra de alguma situação? Normalmente, é uma colocação muito comum em textos religiosos. Então, talvez tenham acesso a isso em textos religiosos, tá? Ainda bem não. Ai, Fernanda, eu acho tão lindo uma mesóclise, gente. Ai, gente, dar-te-ei. Gente, dar-te-ei meu coração. Ai, gente, é lindo. Não, só é estranho porque a gente não tem o hábito. Tudo que a gente não ouve com frequência fica estranho pra gente. E não é uma coisa que a gente escuta com frequência. Veja, Fernanda, entregar-lhe-ei o material na próxima aula. É lindo! Ai, breca!
ofender-me-ei com isso. Normal, vamos voltar ao normal, Ana. Não aconteceu nada. Melhor falar. Pois bem. Então, já responderam aí, na letra A. Vocês não veem isso com frequência, o cotidiano não é tão assim. Não tá. Letra B. Calma, sosseguei. Em que gêneros textuais essa posição é mais frequente? Notícia, reportagem, leis, anúncios publicitários. Leis, né? Povo aí que queira fazer direito vai lidar frequentemente com mesóclise. É bem comum. Vê que a cena que está retratada ali, inclusive, é uma cena de um julgamento. Então, o povo da lei aí é bem comum utilizar essa colocação. Tá certo? Letra C. Pesquise não, que não tá. Textos em que ocorre essa colocação, acabei de falar para vocês. A que gêneros textuais esses textos pertencem? Olha, o que a gente vê comum hoje ainda, como eu falei, os textos religiosos e os textos jurídicos. Tá? Eles costumam apresentar com frequência. Eu fiz janelinha aqui, com exemplos para vocês de coisas que podem aparecer. Eu fiz um curso semana passada, online. Fiz vários cursos, gente. Vocês estão lascados comigo. Eu fiz um curso sobre linguística forense. A linguística forense é a parte da linguística associada ao meio jurídico, né? Então, o que faz o linguista forense? Ele vai ler depoimentos, ouvir depoimentos e pegar na fala do acusado, no caso normalmente é um acusado, falhas linguísticas que entregam que ele está mentindo, coisa assim, quase que uma máquina da verdade, entendeu? Mas a gente faz isso com as marcas do discurso dele, sabe? Por exemplo, no curso, o rapaz que deu o curso pra gente, ele analisou as cartas que foram enviadas por um serial killer de Mato Grosso, há alguns anos. E ele matava e enviava as cartas para a polícia avisando que a carta dele passou por um... Ah, é muito legal, Ana, sou apaixonada por essa área. As cartas dele foram analisadas por linguistas forenses para identificar homem, mulher, nível social, faixa etária. Porque, gente, tudo isso a nossa linguagem entrega, sabia? E ele mandava as cartas, então ele já pensava um pouquinho na hora de escrever. Imagina num julgamento que a pessoa ali nem tem tempo de formular muito. É muito legal a linguística forense, é uma área que eu acho muito legal. Mas enfim, por que eu falei disso para vocês? Quem deu o curso pra gente foi um cara que ele é das duas áreas, assim, ele é da linguística e ele é do direito. Então ele tem graduação em letras e em direito, mestrado em letras e mestrado em direito, pós em isso, pós naquilo, doutorado nisso, ele tem realmente, viu? Ele prova. É como certas pessoas aí não. Pós-doutorado nisso, pós-doutorado naquilo. E tudo assim, nas duas áreas. Eu não dou conta de uma, não dou conta das duas. E aí, durante o curso, a linguagem dele era muito formal. Muito formal. E ele usava com frequência a mesóclise. Com frequência. Assim, eu fazendo um curso de análise linguística, analisando a linguística do homem que estava dando o curso, né? Ele usava com frequência. Por quê? O cotidiano dele, não o cotidiano dele da linguística, o cotidiano dele do direito faz com que ele use aquilo com frequência. Letras. Letras é o curso. É uma pergunta, Risa? Não entendi. Letras. É porque é o curso. Tipo. Sim. Analiso sempre, gente. Não tem jeito. Me desculpa, eu tô sempre analisando. Às vezes eu falo, às vezes não. Na maioria das vezes não. Mas eu analiso. Então,
a janelinha foi para dizer isso, que ele estava ali, o curso não era para gente da área do direito, era para gente da área da linguística, ou que pelo menos que fosse dessa junção da linguística forense, e ele falava com frequência mesóclise, com frequência, a linguagem dele era bem informal, mas muito, sabe, muito bem explicado, assim, muito bom, cara, muito bom, cara, muito bom. Então, aí, veja só, a gente já percebe até nisso. Por exemplo, se você conhece alguém em algum lugar, não agora que você não está podendo ir a lugar nenhum, mas conheceu alguém, e a pessoa usou uma mesóclise, você já... Peraí, uma pessoa usa mesóclise. Essa pessoa é da linguística, essa pessoa é do direito. Você já começa a formar opiniões acerca dessa pessoa. Aí você pode dizer assim, não, eu vou falar mesóclise só para dizer... Quem não é, deixa escapar em algum momento, entendeu? A pessoa lembra, por exemplo, se eu quero fingir que eu sou da área jurídica e vou ficar falando sempre mesóclise para fingir isso, em determinado momento isso vai escapar. Eu vou esquecer, porque não faz parte de mim. Isso que a linguística faz ao analisar. Então vejam como são marcas que pra gente, às vezes, assim, no nosso cotidiano, a gente vai deixando passar, deixando passar, deixando passar. Não, o linguista tá pegando tudo. Isso é um perigo conversar com esse povo. Ó, então aqui, primeiro foi esses que eu falei, né, gêneros textuais. Normalmente o jurídico e o religioso também. Se você pegar a Bíblia, você vai perceber que tem muita mesóclise. Na Bíblia, muita mesóclise. Tá? 2. Estes gêneros estão relacionados a situações formais ou informais. Formais. Mais formais. Em que tempo e modo está reflexionado o verbo a que pronome se liga nos textos observados? Agora vem o negócio. Porque isso vai nos dar as regras. Veja bem. Apresentar-lhes-ia. O que é isso? Eu apresentaria. Na verdade é isso. Olha, eu apresentaria as provas se elas não tivessem sido confiscadas. Apresentaria no futuro, mas não vou apresentar mais. O verbo está no futuro do pretérito. Futuro tem duas divisões. Nós vimos isso antes da suspensão das aulas, foi nosso último assunto. Futuro pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. Diferença. Futuro do pretérito, a ação que vai acontecer. Eu farei. Eu apresentarei, eu viajarei, vou fazer. Futuro do pretérito, a ação que iria acontecer e não vai mais. Eu faria, eu viajaria, eu apresentaria, que é o caso dela aqui. Ela não vai mais apresentar porque as provas foram confiscadas. Ela não vai apresentar. Certo? Então, olha a regrinha ali abaixo do 3. Quando o pronome oblíquo átono se encontra no meio do verbo, ocorre mesóclise. Beleza, tá claro? Essa posição é utilizada quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. A regra mais fácil do mundo. Quando vai acontecer mesóclise? Com o verbo no futuro. Ou do presente, ou do pretérito. Tá? Apresentar-lhes-ia. O verbo é apresentaria. Apresentaria. Como eu faço para colocar o pronome? Eu vou até a terminação do infinitivo do verbo, apresentar, vou até ali, coloco o pronome e coloco a terminação verbal. Estão enxergando isso? Só moleza. Verbo no futuro, colocação pronominal, mesóclise. Se por acaso ela receber as provas, apresentar-lhes-ei. Apresentarei,
a vocês, apresentar-lhes-ei. Aí é bonito demais da conta isso, gente. Apresentar-lhes-ei as regras gramaticais a vocês. Nossa, é lindo. Não tô de deboche, eu acho lindo. Tá. No português brasileiro, a mesóclise está restrita a textos marcados por alto grau de formalidade, especialmente da esfera jurídica, até o que eu citei do curso, a linguística forense. Em outras situações, o falante facilmente evita esse tipo de colocação, utilizando outras estruturas como locuções verbais. Ou seja, o que ele falou aqui? É muito comum na área jurídica e as pessoas no cotidiano evitam. Tá? Por mais que eu ache lindo, e eu acho realmente, no meu dia a dia eu não uso. Até porque vão falar, que besta que ela é. Só porque a professora de português acha que tem que ficar falando assim. Que snob, que nojenta. Então, eu, mesmo achando lindo, eu evito. Aí o que a gente pode falar? Assim, despedir-me-ei de meu avô. Volto logo. Vou me despedir do meu avô. Volto logo. Então, isso é comum, tá certo? É comum que a gente faça isso. Agora, veja a diferença ali. O que ele fez? Ele transformou um verbo, o exemplo 1 tem um verbo. O exemplo 2 tem locução verbal. Que é, inclusive, lembra que eu comentava com vocês, é uma característica muito do brasileiro, né? Usar a locução verbal é uma marca, locução verbal, dois verbos juntos, é uma marca do brasileiro, né? Então, é comum que a gente faça isso. A gente coloque uma locução e coloque o pronome no meio da locução. Em vez de colocar no meio do verbo, despedir-me-ei, a gente transforma o despedir em locução verbal e coloca o verbo no meio da locução. É uma. Vamos discutir aqui agora. Discutir essas questões. Não tem respostinha pra gente. Bom assim. Leia trecho do conto Insônia. Ele é curtinho. Então vou ler, né? Porque ele é curtinho. De Graciliano Ramos. Graciliano maravilhoso. Alagoano. 1, 2, 1, 2. Certamente são as pancadas de um pêndulo inexistente. 1, 2, 1, 2. Ouvindo isso, acabarei dormindo sentado e escorregarei no colchão. Mergulharei a cabeça no travesseiro como um bruto. Levantar-me-ei tranquilo com os rumores da rua, os pregões dos vendedores que nunca escuto. Olha só, deixa eu aproveitar, mesmo que seja uma questão de colocação pronominal, mas para a gente trabalhar interpretação de texto também. Sempre é bom. Eu entendo este primeiro parágrafo por conta do título. Eu entendo o que está acontecendo no primeiro parágrafo por conta do título, que é insônia. Então, eu sei que isso que ele está passando, essa situação que ele está descrevendo no primeiro parágrafo, ele descreve por conta de saber que ele está com insônia. Olha a importância, gente, de um título quando você vai interpretar. Às vezes é ele que traz. Eu não digo nem numa redação. No mesmo, você vai mostrar para o seu leitor, você vai situar o seu leitor com o seu título. Mas numa interpretação é o contrário, o título situa você. Então veja como é importante ler o título. Ele está com insônia, está lá na cama e veja, contando. Certamente são as pancadas de um pêndulo inexistente, porque está na cabeça dele, aquele barulhinho, não consigo dormir, fica aquela coisinha ali. Aí ele começa a falar, ó, eu escorregarei do colchão, mergulharei a cabeça no travesseiro como um bruto, tipo, não aguento mais ficar acordado, quero dormir. Não vai dar certo, levantar-me-ei, tranquilo com os rumores da rua. Os pregões dos vendedores, aqueles gritos de vendedores da madrugada, assim, os primeiros vendedores, que nunca escuto, porque eu estou sempre dormindo. Então eu não escuto aqueles gritos. Começo a escutar agora porque hoje estou com insônia. 1, 2, 1, 2. Não consigo estirar-me na cama.
embrutecer-me novamente. Impossível a adaptação aos lençóis e às coisas moles que enchem o colchão e os travesseiros. Certamente aquilo foi alucinação. Esforço-me por acreditar que uma alucinação me agarrou os cabelos e me conservou deste modo, inteiriçado. Os olhos muito abertos, cheios de pavores. Que pavores? Por que tremo? Tento sustentar-me em coisas passadas, frágeis teias de aranha. Repara que ele usa muito aqui, ele usa lá na terceira linha, levantar-me-ei, uma mesóclise na terceira linha. Mas ele usa também ênclise, tá? Bom, explica a relação entre o título e o enredo apresentado no fragmento. Fabrícia já respondeu, né? Fabrícia já respondeu isso aí. A relação, o título é Insônia e no texto ele descreve a sensação que ele está tendo ali com a insônia. E vocês estão completando aí, porque quando voltarmos e eu olhar a apostila de vocês, tudo deverá estar completo, não é? Não é só fingir que está ouvindo a professora aqui, não. É escrever. B. Releia o primeiro parágrafo, não há necessidade, acabamos de ler. Quais são o tempo e o modo verbal predominantes? Predominante que acontece. Ó, são presente. Ouvindo, acabarei, futuro. Escorregarei, futuro. Mergulharei, futuro. Levantar-me-ei, futuro. Qual é o tempo verbal predominante? Futuro do presente, porque são ações que vão acontecer. Ele não falou acabaria, escorregaria, mergulharia, não. Todos os verbos no futuro do presente, as ações que vão acontecer. E destes todos, repara que acabarei não tem, acabarei na segunda linha, não tem nenhum pronome relacionado a ele, pertinho dele. Escorregarei também não, mergulharei também não, mas levantar-me-ei, porque é eu, ó, eu me levantarei. A questão é essa, eu me levantarei, me. Então, C. Reescreva o trecho substituindo o termo destacado por um pronome oblíquo átono correspondente. Siga as regras de colocação pronominal prescritas pela gramática normativa. Mergulharei a cabeça no travesseiro. Isso é a regra que a gente viu até agora. Regra de colocação pronominal. Mergulharei é futuro do presente. A cabeça eu preciso substituir por um pronome. Por qual pronome eu poderia substituir? Eu poderia substituir a cabeça pelo pronome ela ou pelo pronome a. É uma pergunta. Quero respostas. Tá, então me digam assim. Olha o raciocínio. A cabeça está mergulhando? Ou ela está sendo mergulhada? Sendo mergulhada. Então, ela não é sujeito, ela não pratica a ação. O ela é um pronome que pratica a ação. Então, eu preciso substituir pelo a, que é um pronome que substitui, exatamente. Então, o que eu faço para substituir? Eu preciso ir
Primeiro, eu disse que eu vou até o infinitivo do verbo. Coloco o pronome relacionado a ela, que é o a. E coloco o resto do verbo, ei. No caso, mergulhar, eu tiro o R. Isso vai acontecer quando é com a e com o. Mergulhar, lá, ei. Tá aí no chat, hein? Para quem não chegou aí, acompanha o que está escrito no chat, que eu dou os exemplos. Todas as vezes em que você for colocar o a ou o e tiver o R lá no final, você tira o R e acrescenta um L ao pronome. Então, mergulhar a ei vai ficar mergulhar lá ei. Que nada mais é do que mergulharei a cabeça. Esta aí, mergulhá-la-ei, é a resposta da letra C. Letra C, mergulhar-la-ei. Ok? Olha só. Não, eu quero que vocês entendam agora o processo. Usar ou não é outra coisa, mas eu quero que vocês entendam o processo. Como que eu cheguei no mergulhar lá ei? Alguém não entendeu como eu cheguei aí? Tá. Então vamos. Tá indo. É assim mesmo. É assim mesmo. As expressões levantar-me-ei e estirar-me apresentam mesóclise? Somente o levantar-me-ei, não é? Somente o levantar-me-ei. Olha só, então vamos usar o levantar-me-ei para fazer mais um processo para você. Se eu digo assim, eu me levantarei cedo amanhã. Vou colocando exemplos aqui no chat, vai acompanhando o que eu falo e o que eu escrevo no chat. Eu me levantarei cedo amanhã. Aí o que acontece? Eu tenho me, que é um pronome oblíquo átono. E eu tenho levantarei, que é o verbo no futuro. Então, em um exemplo como esse, em uma frase como essa, a colocação pronominal está errada. Eu coloquei uma próclise, mas toda vez que é verbo no futuro... 5 minutos nós temos. Me avisado aqui. Toda vez que eu coloco o verbo no futuro, vai poder, em alguns casos, quando permitir a próclise, né, que é o verbo antes, e quando for verbos que a gente chama de verbos reflexivos, aquele verbo, por exemplo, suicidar. Tudo bem que ninguém vai falar, me suicidei, né, porque já passou, então, enfim. Mas, quando forem verbos reflexivos, ou seja, a ação, lembra da questão de voz verbal? Aí pode acontecer sim. Raro, mas pode acontecer, tá bem? Então, o levantarei. O que vai acontecer? Levantar. Vou até o infinitivo do verbo levantar, me, ei. Levantar, me, ei. E se por acaso eu fosse me levantar, mas desistir? Não quero levantar cedo amanhã, não aguento mais levantar cedo. Levantar, me, ia. Eu me levantaria cedo se tivesse algum compromisso. Eu levantar-me-ia. Gente, olha só, o que dificulta é realmente a questão da sonoridade. Nós não temos o hábito de usar mesóclise. Porém, em relação à regra, é uma regra muito tranquila. Por quê? Você usa mesóclise com verbo no futuro. Tá? Usa mesóclise com verbo no futuro. Então,
A regra em si é uma regra bem tranquila, é só questão de adaptar os ouvidos realmente, certo? Alguma pergunta, dúvida, alguma questão? Próxima aula de gramática na terça-feira, aí a gente vai ver próclise e ênclise. Próclise e ênclise. Delícia. Então, eu vou encerrar aqui a gravação.